Iniciaremos a resolução de mais uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, caderno 5, amarelo, questão 147, caderno azul, questão 53, caderno verde, questão 51 e caderno cinza, questão 153. Em um jogo digital, há 3 personagens, um herói e 2 vilões. A programação é feita de tal forma que o herói sempre será atacado pelo vilão que estiver mais próximo dele. Uma das maneiras de confundir os vilões é movimentar o herói por trajetórias que o mantenha equidistante dos vilões, gerando indefinição entre eles e com isso não sendo atacado. Então, uma condição para o herói não ser atacado é estar equidistante dos vilões. Para a programação de uma das etapas desse jogo, o programador considerou no plano cartesiano o quadrado STUV. Então, ele deu um sentido de formação do quadrado. STUV. O quadrado ele será formado no sentido horário. STUV. Não será SVUT. E por que ele faz isso? Porque se eu girar no sentido horário, eu vou construir um quadrado. Se eu girar no sentido anti-horário, eu construirei outro quadrado. Então, eu tenho duas soluções possíveis. Uma solução girando no sentido STUV e uma solução girando no sentido SVTU. Então, eu tenho duas opções, duas soluções possíveis. Então, no plano cartesiano, o quadrado STUV, como a região de movimentação dos personagens, onde V e T representam as posições fixas dos vilões. Os vilões eles permanecerão aqui, em T e V. E essa é a posição inicial do herói, como apresentado na figura. Vamos observar se inicialmente o herói está protegido. Para ele confundir os vilões, ele deve estar equidistante dos vilões. No ponto inicial, a distância de S até T é o lado do quadrado. E S até V também é o lado do quadrado. Portanto, inicialmente o herói está protegido. Ele está confundindo os vilões porque ele está a igual distância. O problema é, ele tem que se movimentar. Por onde ele deve se movimentar para manter esse estado de confusão entre os vilões para que ele não seja atacado? Então, ele vai percorrer uma trajetória que, segundo o enunciado, vai ser uma equação de reta. Qual equação é essa, considerando que há duas possibilidades? Uma possibilidade para o sentido horário e outra possibilidade para o sentido anti-horário. É isso que nós faremos agora. Percebam o seguinte, S está equidistante dos pontos. O que eu tenho que fazer para manter essa condição? Se eu tenho um quadrado, o quadrado tem algumas propriedades muito importantes. Uma delas, as diagonais são perpendiculares, são ortogonais. A diagonal, o S, ela é perpendicular à diagonal TV. E a outra propriedade do quadrado diz o seguinte, que as diagonais, além de perpendiculares, elas se cortam nos pontos médios. Ou seja, se eu tomar um ponto M aqui, MS é congruente a MU, que é congruente a MT, que é congruente a MV. Então, são propriedades específicas do quadrado, diagonais perpendiculares e congruentes. Ora, se no ponto S o herói estava equidistante de T e V, que são os vilões, no ponto M ele também estará. Por quê? T até M é a metade da diagonal e M até V é a metade da diagonal. Percebam que se eu considerar o ponto M e o ponto S, esses dois pontos formarão, considerando que eu tenho SV congruente a ST, MT congruente a MV, eu tenho que a reta S ela é a reta mediatriz em relação aos vilões. Ou seja, se eu movimentar o herói na reta mediatriz, qualquer ponto da reta mediatriz tem a seguinte propriedade. A distância de qualquer ponto pertencente à reta mediatriz, por definição, ela é equidistante de outros dois pontos. Então, SV é congruente a ST,
MV é congruente a MT. Se eu tomasse outro ponto aqui, eu manteria essa mesma relação. Vou só colocar o carregador. Para não desligar. Tranquilo até aqui? Então essa será a nossa próxima etapa. Vamos lá. Determinar a equação da reta mediatriz. Para determinar a equação de uma reta, eu preciso de apenas 2 pontos, porque eu crio o terceiro, mantendo coeficiente angular constante, porque os pontos são colineares, eu consigo construir a reta. Então, eu tenho que encontrar outro ponto na reta. E o melhor ponto é o ponto M. Como encontrar o ponto M? Vamos lá. Eu tenho que o quadrado ele é equilátero, porque ele tem os 4 lados congruentes, e o quadrado também é equiângulo, porque ele tem os 4 ângulos congruentes. Se a soma dos ângulos internos de um quadrado é 360 graus, porque eu tenho 2 triângulos, eu posso, a partir do quadrado, se eu tomar a diagonal, eu tenho 2 triângulos, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. 180 mais 180, eu tenho 360 graus no quadrado, em qualquer quadrilátero, aliás. Ora, se eu tenho 360 e os 4 são congruentes, porque ele é equilátero e é equiângulo, é só dividir por 4, 360 dividido por 4, todos os ângulos do quadrado são retos. Tranquilo? Então, eu tenho 2 vetores, o vetor SV e o vetor ST. E esses vetores eles são ortogonais, eles formam aqui um ângulo de 90 graus. Se os vetores são ortogonais, como eu defino um vetor por definição, por exemplo, o vetor SV, ele é definido pelas coordenadas de V menos as coordenadas de S. Então, o vetor SV será 8 menos 6 em X e 6 menos 2 em Y. 8 menos 6 em X e 6 menos 2 em Y. Logo, o vetor SV ele é 2, 4. Mas ele é ortogonal ao vetor ST. Se ele é ortogonal, o vetor ST ou será 4 menos 2 ou será menos 4 e 2. Por quê? Dois vetores ortogonais eles possuem produto escalar nulo. E como é que eu construo o produto escalar de dois vetores? É o somatório dos produtos das coordenadas. Será x s vezes xv mais ys vezes yv. Tranquilo? Um exemplo. Eu tenho o vetor S, nós já determinamos 2, 4. Se o vetor ST for menos 4 e 2, produto escalar 2 vezes menos 4 mais 4 vezes menos 2. É o produto das coordenadas em x mais o produto das coordenadas em y, dá 0. Então, eles são ortogonais. Se o vetor for 4 menos 2, produto das coordenadas em x dá 8. Produto das coordenadas em y dá menos 8. Se eu somar, dá 0. Então, os vetores ortogonais possíveis serão 4 menos 2 e menos 4 e 2. Ou seja, se eu tenho qualquer vetor, para eu achar o vetor ortogonal a ele, é só eu trocar o x pelo y. Primeiro passo. E depois, colocar um dos dois com o sinal trocado. Porque na hora que eu fizer o produto escalar, vai dar 0. Isso é um macete muito bom para você agilizar questões envolvendo vetores ortogonais. Se forem paralelos, é outra propriedade. Os vetores, as coordenadas, as componentes são proporcionais. É só dividir A por A1, B por B1, C por C1, dizer que as divisões são constantes e você tem vetores paralelos. Vetores ortogonais, o produto escalar é 0. Então, eu tenho duas possibilidades, por isso que eu falei, há duas retas mediatrizes, porque eu tenho dois quadrados, o quadrado girando no sentido ST-UV e o quadrado girando no sentido SV-UT. Estou fazendo a questão muito detalhadamente porque essa questão é muito interessante e talvez alguns professores na resolução não tenham atentado para essa informação ST-UV, que sim é muito importante, ela não está aqui de graça. Então vamos lá. O vetor ST também, por definição, vai ser as coordenadas de t menos s, em x e em y. Então, o vetor ST, eu quero encontrar o ponto T, eu já tenho o ponto S, vai ser o T que eu desejo, menos o S que eu tenho, 6, 2,
E eu vou considerar inicialmente menos 4 e 2. Agora, se eu passar para cá, é igual a álgebra. Se eu passo do membro para o outro membro, troco o sinal. É bem simples, a mesma coisa. Então, vai ficar menos 4 mais 6, 2, e 2 mais 2, 4. Então, o ponto T seria 2, 4. Se eu considerar agora o mesmo vetor ST e tomar 4 e menos 2, eu terei que o T, o S eu já tenho, que é 6 e 2, vai ser 4 e menos 2. Agora, passar do primeiro membro para o segundo membro, troco o sinal. Então, vai ser 4 mais 6, 10, menos 2 mais 2, 0. Então, o ponto T ou é 2, 4 ou é 10, 0. Eu tenho essas duas possibilidades, então eu tenho duas equações. Tenho duas retas mediatrizes em dois quadrados diferentes. O ponto M pertence à mediatriz, nós já vimos. O ponto S pertence à mediatriz, também nós já vimos. Ora, se eu tenho dois pontos, eu posso construir a reta. É só eu criar o terceiro ponto. Desde que eu saiba quem são pelo menos dois deles. Eu já tenho o ponto S, 6 e 2. Como é que eu encontro o ponto M? O ponto M é a média de T e S. É o ponto médio de T e V, aliás. Então, eu vou pegar T mais V e dividir por 2. Em X e em Y. Então, o ponto M será 8 mais o 2, 6 mais o 4 dividido por 2. Então, vai ficar que o ponto M, se eu tomar o T 2, 4, será 5, 5. O ponto M, se eu tomar o T agora 10 e 0, será 8 mais 10 sobre 2 e 6 mais 0 sobre 2, porque o ponto V eu tenho, que é 8 e 6. E agora o ponto T é 10 e 0. Ou seja, o ponto M também pode ser 9 e 3. Desse modo, eu tenho duas possíveis equações. A equação que passa por 6, 2, 5 e 5, eu vou criar o ponto XY para obter a equação. Ou a equação que passa por 6, 2, 9 e 3, e vou criar o terceiro ponto XY para achar a equação. E por que eu posso fazer isso? Porque se eu tenho três pontos, se eu garantir que são colineares, eles têm o mesmo coeficiente angular. E o coeficiente angular, como é que eu determino o coeficiente angular? Delta y, delta x. Então, eu vou fazer variação de y dividido pela variação de x, variação de y dividido pela variação de x e a constante. Porque delta y, delta x é o θ. E na reta, o coeficiente angular é constante. Então, eu vou fazer 5 menos 2, que é o delta y, 5 menos 6, que é o delta x, e aqui y menos 5, que é o delta y, x menos 5, que é o delta y, e vou dividir delta y, delta x, considerando o primeiro ponto, 5, 5. E agora, 5 menos 2 dá 3, 6 negativo mais 5 dá menos 1, mais com menos menos, então isso aqui é menos 3. E agora eu vou multiplicar em cruz. Y menos 5 vai ser menos 3 mais 15. Certo? Multipliquei em cruz, eu tirei o MMC e você resolve como achar melhor. Y menos 5 é menos 3x mais 15. Mais vezes menos dá menos e menos vezes menos dá mais. Passando o menos 5 para cá, eu tenho que o y é menos 3x mais 20. Está aqui e tem A. Então, y igual a menos 3x mais 20 é a condição STUV. E qual seria o quadrado, qual seria a mediatriz, qual seria a equação da reta, se eu vier no sentido SVUT? Eu venho para cá, certo? Por sorte, a nossa primeira equação já foi a correta, mas suponhamos que nós estivéssemos iniciado pela segunda equação. Mesma coisa, delta y, delta x é constante. 3 menos 2 é 1, 9 menos 6 é 3, y menos 3, x menos 9. 3 menos 2 é 1 e aqui 9 menos 6 é 3. Então, a constante de proporcionalidade é 1/3. Agora, eu vou multiplicar em cruz de novo. 3y menos 9 é igual a x menos 9. 3 vezes y, 3y, mais vezes menos, menos 3 vezes 3, 9. Agora, menos 9 eu posso cancelar. Então, eu tenho que 3y/x e o y/x sobre 3. Aqui seria a outra equação de reta se eu vier no sentido SVUT. Então, eu posso caminhar no sentido STUV, parto aqui do S, venho até T, 90 graus até U, 90 graus até V, 90 graus até S, ou eu posso fazer o caminho SVTU. Aqui
90 graus, venho para o V, depois vou para o U e depois vou para o T. São situações diferentes, porque a partir de SV eu tenho um quadrado e eu tenho outro quadrado. Eu tenho duas soluções. A que satisfaz é o sentido horário STUV, então a resposta está no item A. Y igual a menos 3x mais 20. Foi uma questão demorada. Eu usei uma solução por vetores, que não é uma solução trivial para o ensino médio. Acredito que poucos alunos tenham acesso a esse tipo de solução por vetores. Nós temos aqui no canal algumas aulas explicitando desde o início como é que a gente faz essa construção, normalmente na geometria analítica, por vetores. É uma construção muito mais simples, muito mais rápida, é muito interessante depois que você aprende. Então fica aí o convite, se você tiver interesse. Nós temos aqui várias aulas sobre álgebra linear e geometria analítica, explicitando a geometria analítica essencialmente por vetores. Se você tiver a curiosidade e achou a solução interessante, fica aí o nosso convite. Espero que tenha gostado. Até a próxima resolução. Forte abraço, obrigado se chegou até aqui. Valeu!